de volta aqui pra gente comentar essa fazenda. Que sim, gente, rolou ali um VAR. E de fato, né, o Yuri tinha razão. Quem botou o dedo na cara, naquela confusão toda, foi a Babi. De fato foi ela, tá? Eu juro pra vocês, eu procurei nas imagens que eu tinha aqui. Só que assim, eu tenho que ser sincero, né? Eu não posso manter as imagens todo o tempo no sistema. Primeiro porque eu não tenho armazenamento assim ilimitado como a Record tem não, tá? Então eu não posso simplesmente pegar e deixar vários dias ali. Eu tenho que guardar as imagens, tenho que usar aqui os prints que eu vou guardar e falar com vocês e depois, basicamente, eu preciso excluir, porque não tem mesmo espaço para manter tudo isso. Então, eu realmente não tinha as imagens aqui que eu precisava mostrar para vocês. Mas que bom que o VAR esclareceu a situação. Que bom que veio o VAR ali e mostrou que de fato o Yuri tinha razão. A menina tinha botado o dedo na cara. Mas isso aí também não vai mudar muita coisa, né? Não vai mudar assim muita coisa com relação à narrativa que ela estava contando ali. Sejamos sinceros, até porque quando você chega nesse ponto, a divisão ali dos grupos da casa já está tão grande, mas tão grande, que hoje praticamente não faz lá muita diferença, né? Se alguém tá certo ou se alguém tá errado, o melhor mesmo é esperar para quando sair aqui para fora e descobrir. Sério, já tá bem chato o negócio ali, eu já tô achando muito chato esse negócio que eles estão fazendo ali dentro da fazenda. Ai, você tem razão, ai, você não tem. Ah, é isso, é aquilo. Ah, gente, tá chato mesmo, gente, tá chato essa história toda. Mas enfim, depois dessa história toda do VAR que veio aí, veio a história da formação da roça, né? Eles já estão pensando nessa formação da roça. A gente ainda nem chegou na terça-feira, ainda nem teve o poder da chama, a gente ainda nem teve o poder de fogo e ainda nem sabe como as coisas vão se encaminhar, mas já estão pensando ali em como é que vai ser a formação da roça, já desenharam a roça completa. Pelo menos a roça que o grupão acha que vai acontecer. Fora isso, né, a tretona que rolou hoje à tarde ali, da menina, da Suelen, mandando a Babi ser uma comidinha de macho. Difícil, né, Suelen? Às vezes é complicado entender você, porque assim, se você fala de defesa dos direitos da mulher, tudo engajado e tal, chamar uma mulher de comidinha de macho não é a melhor, não é a melhor forma de defender uma mulher, né? Não ficou legal. Vamos ser sinceros que não ficou legal? Já já eu te explico melhor essa história, né? Flor causou mais uma punição, 36 horas sem água quente, eu te falei disso no último vídeo aí, mas vou pegar o gancho desse último vídeo aí, porque o que causou a treta aí que levou toda essa história não foi exatamente a Flor ter levado essa punição. A Flor desceu lá para a área dos animais com uma garrafinha. Só que ela não imaginava que ainda estava dentro do horário do trato dos animais. Então ela desceu ali com essa garrafinha na mão e ficou ali com a punição. E aí ela ficou chorando. E aí quando ela subiu de novo na sede, ela disse que ia jogar fora a garrafinha de água, que não era possível e tal. E aí os colegas todos desceram lá e foram conversar com ela e disseram: não, Flor, não foi isso, você não fez nada de errado. Uma punição, todo mundo já deu uma punição aqui e tal. E aí a Flor fala: mas eu devia saber, porque eu fui fazendeiro e tal. Todos eles consolam. E aí ela diz que ela mesma deu a ideia, porque o Sasha havia levado uma punição horas antes, porque ele pulou dentro da piscina e a piscina estava interditada. Então ela mesma deu uma ideia de que a punição poderia ser
justamente ficar sem água quente. E ela acabou levando a punição. Então ela ficou bem chateada com isso, aí chorou bastante, chorou horrores e tal. Mas aí depois passou. E aí eles foram conversar ali sobre o Sasha, conversar ali sobre a Larissa e sobre o grupão. Até agora, gente, eu acho que vocês já pegaram alguma coisa no ar, né? Eu acho que vocês já entenderam o seguinte. Vamos lá, deixa eu explicar isso pra vocês. Rolou a dinâmica do Rodrigo Faro na sexta-feira, né? Vocês viram lá as plaquinhas que a Larissa deu pro Sasha. Eu te falei nisso nesse vídeo aí no card. Por que a gente precisa relembrar sempre dessas plaquinhas? Porque elas causaram uma certa surpresa para todos eles lá dentro também. Não foi só pra gente aqui fora, não. Inclusive, a gente aqui fora já imaginava que ela tivesse cheia de ressentimento do Sasha. O Lucas Self, inclusive, colaborou muito para que ela agisse da maneira que ela agiu. Tudo bem, né? É o papel dele isso. E aí, o pessoal lá do grupinho estava reunido e começou a pensar assim, que o Sasha deve ter sido muito mais escroto do que eles imaginam ou do que eles conseguem imaginar. Porque alguma coisa ele fez de tão errado assim pra Larissa ter dado as plaquinhas que ela deu pra ele. E aí o Gilson até diz assim, que durante o programa a Flor levantou uma ficha do lance dele estar jogando a culpa dele, a culpa do que aconteceu com ele, diretamente no programa. E aí o Zelov disse assim, que no fundo, que o Sasha é o mais escroto, muito mais escroto do que todos eles conseguem imaginar. Que ele foi lá, beijou a menina e depois vi e colocar a culpa nos outros, vi e dizer isso, que ele é muito escroto e que foi muito mais escroto do que se podia pensar que ele era. E aí o Love continua, ele disse isso aqui. Imagina beijar a menina e falar, olha, não tem nada a ver, e depois beijar de novo. Ele disse assim que isso era muito escroto, escrotíssimo. E aí ele diz, agora tá explicado o ódio que ela tava dele. Se fosse o negócio da baia, não tinha nada a ver. E realmente não era isso que deixou a Larissa chateada. Na verdade, vamos ser sinceros, também não era a questão do beijo que deixou a Larissa chateada com o Sasha. O que deixou a Larissa chateada com o Sasha foi o fato do Sasha ter ignorado o pedido dela para fazer aquela prova que ela queria ter feito junto com ele. E aí ele preferiu chamar o Gilson, e ele fez isso de propósito, porque afinal era uma prova de agilidade, e ele queria ganhar a prova. Então ele pensou, bom, vou fazer aquela prova de agilidade com alguém que é ágil. E errado ele não estava, né? Vamos ser sinceros. E aí ele procurou a melhor estratégia para ele, afinal ele tem que pensar no jogo dele, não é só pensar no jogo do grupo, não, ele tinha que pensar no dele. Esse negócio da baia e tal não era isso. E a Larissa ficou chateada porque depois que eles tiveram um envolvimento ali com um beijo, ele tratou ela normal, basicamente, ele não procurou ela para mais nada. Sendo que ela própria havia dito, no dia que eles beijaram, que eles não teriam nada, que ela não queria nada a não ser um beijo dele. Então ele não fez também, nossa meu Deus do céu, como ele foi grosseiro com a menina. Não, ele não foi. Ela própria disse que eles não iam ter nada. Mas ela própria criou expectativas de que eles teriam. Ela criou essas expectativas. Então isso também tem muito dela. Não é só uma coisa dele. Eu consigo entender, gente, com muito ranço que vocês possam ter do Sasha. Eu também admito que eu tenho um certo ranço sim do Sasha, mas eu também não vou ser injusto com ele e dizer, nossa, meu Deus, que cara tóxico. Não. Ele também tem, assim, coisas para se defender. Ele não queria mesmo se envolver com a Larissa, ele sempre deixou isso claro. A Larissa que insistiu naquela festa, a Larissa que foi atrás dele, as meninas que deram corda para ela, as meninas que foram atrás de botar coisa nessa relação aí. E foi assim que aconteceu. Foi assim
que a coisa caminhou. Não foi exatamente porque ela queria, não foi exatamente porque, aliás, ele queria. Ele sempre deixou claro que não. Mas aí, depois que ela garantiu que eles não iam ter nada, aí sim que ele teve a coragem e criou coragem para se soltar. Aí sim que rolou o beijo ali. E foi aí que ela criou uma certa expectativa de que no dia seguinte ele trataria ela como um amorzinho. E sendo que ele deixou claro que não ia acontecer. Então tem muito mais coisa dela aí, muito mais imaginação dela no meio dessas coisas do que dele. Então a gente precisa ser justo também. Por mais ranço que a gente tenha do Sasha, tem que ser justo com ele também. Ele sempre deixou claro isso pra ela. E aí, eles estavam ali conversando e eles começaram a pensar assim sobre qual era a próxima estratégia que eles tinham que tomar a partir de agora. E aí, a Flor disse que era muito ruim eles colocarem o Yuri na roça, porque o Yuri poderia voltar fazendeiro. E o Gilson deu a ideia assim: é só vetar o cara que ele não vai pra roça. E aí o Fernando, que tava lá, disse: não, a gente tem que vetar é o Sasha. É o Sasha. E aí o Zelov disse assim pra ela: Flor, presta atenção. O Yuri, mais dia menos dia, ficando aqui na fazenda, não vai mudar nada, porque a cabeça dele é oca. Ele só segue, de fato, o que os outros estão fazendo. Ele não dá grandes ideias. Isso aí também o Zelov tem razão. O Yuri, ele realmente é muito parado. E aí tem que colocar o Sasha. Então eles já foram ali certeiros na ideia de que o Sasha precisa ir para a roça. E aí o Fernando dá a ideia. Imagina na hora que o Sasha sair. Vai ter gente que vai ficar igual a galinha de Angola aqui dentro. Andando para tudo quanto é lado sem saber o que fazer. Vai ser interessante, inclusive, né, se o Sasha foi eliminado logo. Só que o que estão fazendo com ele é o que eu acho que vai mudar o destino dele. Porque estão isolando o Sasha, estão colocando o Sasha como o pior vilão de todos, sendo que ele não é. E aí isso pode se voltar até a favor dele. E aí as pessoas podem comprar a narrativa dele e ele vai ficando na casa. O que seria interessante. E aí, depois que a Flor levou essas 36 horas aí, sem água quente, ela chorou horrores e tal. E aí houve lá o momento que a Júlia aproveitou, né, que todos estavam reunidos ali, e resolveu tratar ali sobre a organização da casa. Ela resolveu tratar ali sobre a forma como eles estão lidando com a casa, lidando com a organização da sede e tal. E aí a Júlia chamou para esclarecer alguns pontos importantes. Olha, gente, a casa tá suja, vocês precisam limpar determinadas coisas. Olha, a cozinha aqui tá suja, olha, o banheiro tá sujo, a área de serviço tá suja, a gente precisa limpar. Então a gente precisa organizar quem é que vai limpar o que e tal. Foi exatamente isso aí que eles fizeram. Quase que eu sou, né? Tô gravando isso aqui quase 2 horas da manhã. E aí, ela disse assim que eles também precisam aprender a controlar, porque os impulsos, controlar os impulsos deles, porque as punições estão acontecendo praticamente todos os dias, que eles precisam se policiar mais, que eles precisam prestar atenção ali no que está acontecendo. E aí o seu Albert falou o seguinte: olha, aquela lavanderia tá um horror de fedido, porque vocês estão subindo com as galochas sem lavá-las. Vocês estão botando as galochas ali sem lavar, sem tirar o cocô dos bichos. Tá só bicho ali, tá só inseto, porque vocês não estão lavando as galochas. E aí eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus, como é que vocês aí, numa fazenda dessas, estão usando galochas? Como é que vocês estão vestindo aquelas galochas? Que deve ficar podre aquilo. Deve ficar podre, porque a galocha já é aquele negócio de borracha. Quem já usou galocha sabe o que eu tô falando. Já é aquele negócio de borracha, quente pra caramba, ou seja, seu pé soa bastante ali dentro. E aí você ainda aquilo é feito exatamente para você pisar no negócio, pisar na lama, pisar, né, nessas coisas aí de fazenda e tal.
E aí você sobe e não lava a sola dela. E aí você guarda de qualquer jeito ali. Aí você pisa no cocô do bicho. Você pisa no cocô lá dos animais. Gente, que horror. Deve ser um horror de fedido aquilo. Eu fico pensando assim, gente, como é que vocês usam aquilo sem lavar? Pelo amor de Deus. Gente, vocês são muito porcos. Vocês têm que lavar. Botou a galocha, subiu com a galocha lá pra sede. Bota lá, lava a galocha. Então, não quer subir ali, tem uma oficina ali do lado. Bota lá na oficina, lava lá na oficina a galocha. Mas, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros, né? Subir pra sede com aquela galocha fedida deve ser um horror. Deve ser um fedor horroroso ali. Né? Imagina você botar aquela galocha já com cheiro de chulé e ainda mais colocar misturado com cocô no meio. Deve ser um horror, gente. Deve ser um horror, né? E aí a Júlia, falando sobre isso, ela também falou sobre a divisão das coisas que estão sendo feitas na sede. Em especial sobre alguns peões que não estão fazendo lá muita coisa. Isso é muito importante porque a Júlia, ela meio que deu o start para uma das tretas que aconteceu hoje à tarde, que foi justamente a treta lá da Suelen com a Babi. Tá? Nesse primeiro momento, depois que a Júlia já havia encerrado essa pequena reunião ali, que o seu Albert deu a ideia lá, antes de subir, ou então lá mesmo na lavanderia e tal, vocês lavam as galochas. Ele também deu a ideia ali, né, de, pega as comidas, separem direitinho ali o que tá na geladeira e tal, lava as coisas ali para não desperdiçar alimentos, enfim, né, porque ele falou de uma forma bem contundente, inclusive, que tá havendo muito desperdício de alimentos na fazenda. Eu fico até pensando, né? Essa galera desperdiça muito alimento ali dentro, né? Até porque não são eles que estão pagando pelos alimentos, né? Porque se estivesse saindo do bolso deles, vocês podem ter certeza que eles não iam deixar alimentos ali estragarem. E aí o seu Alberto estava falando ali que ele viu moscas entrando dentro da cozinha. E que num lugar que tem ar-condicionado, um lugar que é todo ali fechado, entrar mosca, é porque o negócio já tá feio, né? Então ele deu a sugestão aí, poxa, tem que ter alguém para lavar a geladeira, tem que ter alguém para cuidar dessa parte aí dos alimentos, tem que ter alguém para resolver essas coisas, né? Tem 22 pessoas dentro dessa casa. Tem muita gente ali para ajudar a cuidar dessa parte. Percebem que a Júlia saiu de lá, né? A Júlia também deu a ideia de cada um pegar suas roupas que estão acumuladas lá há semanas, 2 semanas, 3 agora, né? Já estamos para a 3ª semana. Para tirar as roupas que estão acumuladas lá dentro da área da lavanderia, da área de serviço ali. Cuecas, calcinhas e tal, que estão semanas ali. Gente, eu imagino o que é que vai vestir aquilo, né? Semanas ali sem tirar. A bicha já tá tudo cheio de fungo, de bactéria. Não dá nem de pensar. Deve estar um horror aquilo. E aí, depois que ela dá todas essas ideias, ela se retira ali da sala. Você percebe que ela tá indo lá pro quarto. E aí, ficam lá na cozinha. Olha, vocês percebem. A Flora. Fica lá a Suelen, o Yuri, o Gui. E aí, eles comentam ali. E o Sasha. Presta atenção no Sasha que ele tá ali. E aí, eles comentam que tem muitos peões que não realizam nenhuma tarefa lá dentro da sede, que não fazem absolutamente nada. Aliás, um desses peões que não fazem absolutamente nada estava lá do lado deles, que é o Sasha. Você não vê o Sasha fazendo nada dentro da sede. O Sasha só faz alguma coisa quando ele é obrigado a fazer. Mas você não vê ele voluntariamente pegando ali uma vassoura, limpando a casa. Você não vê o Sasha fazendo isso. Guarda essa informação porque ela é importante. E aí, a Suelen reclamou desses participantes ali que realmente não fazem nada. O Yuri disse que ela também precisa tomar muito cuidado, porque às vezes, né, as pessoas podem ver as falas dela como um ataque e tal. E aí ela disse que ela não estava fazendo nada de errado, mas que ela também bancava o que ela falava, que ela não estava fazendo absolutamente nada de errado mesmo.
E aí o Sasha, que estava ali tentando fazer parecer que ele não estava fazendo alguma coisa, olha aí o Sasha, enquanto todo mundo estava ali distraído, pensando em alguma coisa, né? O Sasha, ó, foi lá pro quarto. Sasha não ajudou eles em nada. E aí a Flora disse que tem peões que nunca fazem nada dentro da sede. Peões que basicamente só comem, dormem e existem lá dentro. Que não fazem nada. E aí veio o tretão da tarde. Eu acho que era umas 4 e pouco da tarde. Eu estava assistindo ao vivo, preparando o primeiro vídeo aqui do canal. E aí eu vi esse tretão. Parei de fazer o vídeo, obviamente, né? Parei de escrever para prestar atenção nesse tretão, que foi maravilhoso. Só para começar. Nesse tretão foi justamente por causa da limpeza e organização da sede, que tá bastante desorganizada e suja. Vocês já perceberam ali. E tudo começou porque a Suelen fez esses comentários de que tem peões que não ajudam em nenhuma das tarefas domésticas, enquanto outros participantes fazem a mesma coisa todos os dias, como o trato dos animais e a limpeza da casa. E aí a Babi e a Fernanda entraram na cozinha nesse momento, enquanto lá o grupão estava limpando e comentando sobre a sujeira da mesa aonde o grupinho come. E a Suelen começa a dizer: eu não vou limpar porra nenhuma dessa outra mesa, vai ficar aí do jeito que tá. E aí o Gui disse: deixa que eu termino de lavar essa mesa aí. Aí a Suelen diz assim pra ele: olha lá, nem limpa a porra da mesa, olha lá como esse povo é porco. Eu imagino as calcinhas. É com isso que eu fico bolada. Olha a mesa como fica imunda. E aí o Yuri, obviamente, né, se mete ali e diz assim: nem as cadeiras eles empurram lá pra debaixo da mesa. E aí a Flora: é sempre os mesmos que já fazem. E aí a Fernanda entra e diz: que vocês estão falando de quê? Da gente? E a Babi também entrou no mesmo tempo e interpretou as falas da Suelen como uma indireta e deixou claro que ela ajuda assim na arrumação da cozinha e que ela também cuida de outros ambientes. E as duas aproveitaram então a chance e confrontaram os outros peões. A Babi disse logo assim pra ele: vocês estão falando que a gente não faz nada ou algo assim? Pode falar na cara, pode dizer pra gente que a gente não faz nada aqui. E aí o Yuri já começa ali lá da cozinha, né, onde ele tava, começa a gritar: olha o tanto de louça ali, olha o tanto de coisa que a gente lavou. Aí a Flora: olha a mesa suja ali que vocês não lavam. E a Suelen: mas vocês sujaram. Tem coisa que vocês têm que ter noção. E aí a Fernanda: mas vocês nunca lavaram uma louça minha porque eu não deixo louça lá e tá gravado. E aí a Suelen pegou logo um ar justamente quando a Fernanda começou a dizer que estava gravado. A Suelen disse: para de falar esse negócio que tá gravado. Para de falar porque a gente já sabe que tá. Tu levantou ali e deixou tudo sujo, tá ligado? Tu não lavou porra nenhuma como tu falou que lavou. E aí ela disse que tinha gente comendo na hora que ela se levantou e que não tinha como lavar. E aí ela disse, a Flora, né, se meteu no meio dessa confusão e disse: é sempre o Fernando que faz por vocês. É sempre o Fernando que tá lá lavando a louça. E aí a Suelen disse: não tinha ninguém não ali lavando louça, não tinha ninguém sujando não, todo mundo ali tava fazendo bicho lá embaixo e eu tava fazendo uma parada aqui em cima. Eu não quero justificativa e eu tô sendo direta ou com alguma coisa. Flora, Cauê, sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, tá ligado? Eu tô citando nomes, às vezes o Sasha deixa alguma coisa a desejar. Hoje é que ele levantou e fez. Ela jogou logo uma indireta no Sasha também, né? Vocês repararam ali. E o Sasha tava sentadinho ali e ficou calado. E aí a Suelen começou a gritar: então, meu filho, se a carapuça não te serve, não veste ela. Tá vindo aqui falar o quê? E aí a Babi pegou um ar mais e ficou mais puta ainda. Disse a Babi:
Ah, é sempre esse negócio da carapuça que não serve. Eu falo a hora que eu quiser, querida. Ninguém tá pedindo pra você fazer. Aí a Suelen joga assim: eu não sou porca que nem você, que não sabe nem fazer um arroz. Aí depois a Babi responde: seu palavrão é sempre baixo porque você não tem um argumento pra discutir com as pessoas. E aí a Suelen disse: ainda mais com você. A Suelen ainda quis dizer: você tá me chamando de baixa, mas eu tô dizendo que baixa é você. Literalmente, né? Porque a Suelen é autona. E aí a Babi disse que a única coisa que sai da boca da Suelen é merda. E aí a Suelen disse: igual do seu cu, igual da sua boca. E a Babi começa a gritar: baixa, baixa. E aí ela entra lá no quarto e a Suelen começa a gritar: ah, olha você, olha o seu tamanho, 1,5 m. Isso porque a Suelen disse que defende todas as mulheres, né? Pois é, né? Eu tô lendo pra vocês o diálogo todo, tá? Eu ainda fiz questão de anotar a transcrição da briga deles, né? Fiz questão de anotar. E aí a Babi depois sai, né, de dentro do quarto e começa a dizer: olha aí o seu, uma mulher deste tamanho falando dos outros. E aí a Suelen começa a gritar ali: ah, garota, vá aprender a fazer um arroz e a descascar um alho. E aí depois ela continua: se você tá falando que não quer falar com a gente, tá falando por quê então? E aí a Babi disse: como é o quê? Como é que é o quê? Como é que é o quê e tal? Aí a Suelen: eu citei o seu nome, troço ruim. E aí a Babi começa a dizer: troço ruim é você, baixa, ridícula. E aí elas começam a tretar e esse negócio. E depois a Babi disse assim, que a Suelen rebaixa as pessoas, que a Suelen se acha a bambambam do rolê. Aí depois a Suelen chama a Babi de boca de fossa. E aí a Suelen diz que ninguém citou o nome dela, que as cachorras, se referindo a Fernanda e a Babi, entraram lá pra falar não sei o que. Aí a Flora pediu assim: esquece esse negócio de cachorra. A Flora ainda alertou: ah, vá pra puta que pariu. A Suelen mandou as duas pra puta que pariu. E aí, obviamente, vocês sabem que a briga não ia ficar limitada só entre as meninas. O Zelov também entrou para esclarecer algumas coisas ali também. O Zelov foi lá e o Yuri também se meteu no meio da briga. Sobrou pra Júlia, que foi criticada porque ela não fez o serviço que de uma certa forma se espera de um líder: colocar ordem. E aí qual foi o desdobramento disso tudo, né? O Yuri começou a gritar: eu não tenho medo de vocês não, eu não tenho medo. E a Babi lá ali começou. Primeiro porque o Zelov foi dizer pra Suelen: Suelen, eu faço as coisas aqui sim. No dia que eu tô fazendo animal, não tem como ficar cuidando das coisas aqui na cozinha e tal, mas você vê que eu faço alguma coisa aqui. Aí a Suelen disse: mas eu não tô falando de você, querida, eu não tô falando de ninguém, tô falando pra todo mundo, tô falando de geral mesmo, porque tem gente ali que não tá fazendo nada e tal, não estou citando o seu nome, eu estou falando de todo mundo e tal. E aí o Yuri começa lá a gritaria, aí o Yuri começa a dizer: cala a boca, guria. Aí a Babi começa a gritar assim: vem calar, se tu é macho, vem calar. E aí o Yuri começa a dizer: eu sou macho sim, mas eu não sou agressor. Eu sou macho sim, mas eu não sou agressor. E aí eles começam a gritar, começa a gritar ali e tal. E aí a Babi começa a dizer, a Suelen começa a gritar: otária, otária. A Babi começa a dizer assim: babaca, ridícula, baixa, mostra pro Brasil o jeito que você é. E aí ele começava a gritar ali pra ela que ele não era agressor, que ele respeitava a mulher, não sei o quê. E a Suelen manda: controla esse rato aí, sua filha da puta, escrota do caralho, comidinha de macho. Nem falei o nome dessa assombração. E aí depois teve lá mais um desdobramento com o Zelov também, né? Porque o negócio foi piorando ali, o negócio foi escalando.
Disse aí o Yuri, eu quero ir pra roça e voltar, e ele falar isso na minha cara, que ele tá se achando o rei porque voltou da roça com a Babi e o Sasha. Comigo ele não se cria. Aí depois a Raquel tentou se meter, né? Porque vocês sabem, a Raquel tenta se meter em tudo quanto é treta, né? Ela tenta ali fazer qualquer coisa. Aí a Raquel disse que tem muita gente lá que nasceu em condomínio, que nasceu rico e que não sabe o que é limpar uma casa. Esse é o jogo da Raquel. Ela não sabe fazer nada ali dentro, né? Assim, não tô dizendo que ela não tá limpando, fazendo essas coisas da casa. Isso ela tá fazendo. Mas eu tô falando de jogo, tá? Esse é o jogo dela. É se meter ali, tentar puxar alguma coisa pra ela e falhar miseravelmente nisso. E aí a Flora disse que todo mundo que tá ali tem que saber o mínimo de se cuidar de uma casa. E aí depois a Suelen disse que tem muita gente que não sabe, que se junta numa patotinha, que são um bando de gente burra. E aí depois a Raquel começa a dizer que tem muita gente ali que não sabe fazer as coisas, que tem muita gente ali que faz pelo resto da casa. E aí o Yuri começa a se meter ali e dizer que a Júlia é preguiçosa, que não sabe fazer nada. E aí a Suelen começa a gritar e dizer ali que quando ela fala de alguma coisa de limpeza, você se dói, você tá se doendo. Se não tá se doendo é porque você tá fazendo. Então se a carapuça não serve, você não deve vestir. E aí depois vieram 2 hamsters desse tamanho, aí ela aponta o tamanho das meninas e disse não sei lá o que, vai pra merda. E aí o Sasha vai lá e alerta, para de falar hamster, para de falar chicken little, para de falar esses apelidos, porra. Aí a Júlia disse, a gente não pode ficar rendendo isso, porque depois cai pra cima da gente. E cai, obviamente que cai, vocês sabem que cai, né? E aí a Flora disse que ela tá sendo porca, mas que ela não arruma a própria cama, que ela levanta, e nem a Fernanda. Pois é, né? Vocês viram aí, eu basicamente resumi pra vocês essa briga toda, né? A briga durou aí alguns minutinhos. Foi isso o que aconteceu. E aí, depois que terminou esse embate todo aí, a Júlia falou ali sobre uma divisão das tarefas. Ela disse ali que eles precisam revezar ali, considerando que tem as pessoas que estão cuidando ali dos animais, então que essas pessoas não tenham a obrigação de auxiliar na limpeza e na cozinha, porque cuidar dos animais já é bastante pesado, mas que o restante da casa cuide disso, que o restante da casa cuide de fazer essa limpeza. E aí depois a Suelen retomou, começou a falar da briga que ela teve com a Babi. E aí o Albert se meteu ali, né, para tentar fazer o assunto não render. E disse ali, né, olha o desperdício de alimentos que tem ali nessa geladeira. Tem coisas ali que tem desde a semana passada que estão se estragando. Eu quero fazer uma bolonhesa hoje à noite. Eu vou pegar aquela carne ali que tá ali. Aí eu vou fazer e tal, mas eu já vi que tinha vários dias essa carne ali dentro, que ninguém tava usando, que ninguém tava fazendo e tal, e que tava se estragando. E aí ficou nessa, né? Ele falando sobre a organização da casa. O seu Albert pelo menos conseguiu ali dar uma certa mudada na conversa ali e pelo menos conseguiu diminuir o clima tenso. A gente vê que ele tem esse negócio de uma certa forma controlar as situações. Só que assim, a gente não vê ele mostrando esse lado dele. Eu queria ver o Albert que eu vi lá no Power Couple em 2022. Porque o cara era bom. O cara ele tretava bastante. Ele não se controlava. Agora ele tá muito controlado, ele tá muito diferente daquele Albert que eu conheci lá em 2022, junto com a Adriana Ribeiro. Eu queria ver ele assim, eu queria ele ver daquele jeito. Falta um pouquinho mais pro seu Albert se libertar disso, né? Mas vamos esperar ele se libertar um pouquinho mais, né? E pronto. E aí eles precisam dar essa revezada ali. Aí depois que eles discutiram aí, não chegaram exatamente a um consenso, mas entenderam que sim, não dá para que as pessoas que fazem o trato dos animais também cuidem da casa. Que eles precisam dar uma revezada ali também nas tarefas
para que todo mundo também se sinta responsável pelos cuidados da casa. Foi só isso aí, não chegaram a lugar nenhum. E aí, lá na casinha da árvore, eles começaram a comentar ali. Depois eu vou falar para vocês dessa parte aí da Gisele, tá? Saiu um pouquinho da ordem aqui, do negócio aqui. Depois eu comento aí com vocês essa parte da Gisele. O Sacha foi conversar com o pessoal do grupão. A Gisele estava aqui, você tá vendo a perna dela bem no cantinho da imagem, né? Aí o Sacha disse que ele não tá mais confortável de falar sobre estratégia de jogo com o grupão, que ele não consegue mais porque as pessoas lá dentro estão vendo ele como manipulador e ele não tá mais gostando de ter que lidar com 3 brigas por dia. E que agora cada um siga a sua intuição, o feeling do momento, porque ele tá precisando de paz. Ele diz que o clima lá dentro da fazenda tá pesadíssimo e que ele quer parar de ficar tentando estratégia, de ficar pensando em jogo, e que ele continua sendo voto, que ele sabe que as pessoas ali vão votar nele mesmo e que ele não quer mais participar das conversas de grupo e tal, mas que com relação à amizade nada muda, que ele vai entender se o pessoal do grupão votar nele e tal, que pra ele tava tudo de boa. Aí depois ele falou sobre a Larissa e ele disse assim que ele não sabe o que foi que aconteceu, do porquê que a Larissa colocou aquelas placas nele, porquê que a Larissa colocou a situação da maneira que ela colocou, mas que ele acredita que ele tenha saído, que ela, aliás, tenha saído super mal da roça, que ninguém acreditava, ninguém esperava que ela fosse ser eliminada. Quer dizer, vocês não esperavam que ela fosse eliminada, né? Vocês nem contavam com esta possibilidade. Embora, né, toda a estratégia, e uma coisa que a gente aprende assim ao longo da vida, assim, a gente precisa contar com tudo. Quando a gente monta um negócio, e eu tô falando mesmo negócio financeiro, dinheiro, a gente precisa contar com todas as possibilidades. Aqui vai dar certo e aqui não vai dar certo. E quais os planos eu vou ter. Se der certo, eu vou seguir determinado caminho. Se der errado, eu vou seguir outro caminho. Porque assim você não é pego de surpresa. Então eles não contaram com a menor possibilidade de que a Larissa fosse sair. Na visão deles, ou o Juninho ou o Fernando ia sair. Mas a Larissa não, a Larissa ia voltar. E esse foi o erro deles. Achar que a Larissa ia voltar. Contaram com o ovo no fiofó da galinha e se deram mal por causa disso. E aí ele disse assim que ela não deveria ter noção do que estava acontecendo aqui fora, que ela deve ter visto vários cortes ao longo dessas 3 semanas de convívio, aonde a relação dos dois mudou de várias formas e que ela sentia que ele trocava com a Suelen e com a Flora, porque afinal ela já tinha dito que ela era bastante ciumenta, que talvez ela tenha visto algo na primeira semana, porque ela chegou ali com uma postura mais agressiva, e que ele nem sabia se ele queria estar aliado com ela ou não, e ela ainda estava querendo alguma coisa com ele, e ele não estava à vontade de querer alguma coisa com ela, porque ele realmente assim não queria um envolvimento mais profundo com ela e tal, e que ele deve ter falado coisas que ela não deve ter gostado. E que por conta disso, ele acredita que ele possa estar sendo visto como manipulador por conta de tudo que aconteceu entre ele e a Larissa. Aí disse ele, em momento nenhum eu fiquei buscando alguma coisa para alimentar e manipular ela. E eu acho sinceramente que o Brasil também não vê dessa forma. Se visse dessa forma, eu teria saído na primeira semana como manipulador e ela teria ficado como vítima. Eu deixei muito claro que eu não queria me envolver. E aí sim, verdade, tá? Isso aí é verdade, não vou mentir pra vocês, isso é verdade. O Sacha deixou bastante claro que ele não queria se envolver com a Larissa. Ela quem insistiu, foi ela que foi atrás, foi ela que se deitou com ele na cama, foi ela assim que ficou insistindo ali, até que chegou uma hora que ela disse que ela só queria beijar, que ela não queria mais nenhum tipo de envolvimento. E aí ele cedeu, os dois beijaram,
E a partir daí eu acho que ela criou sim uma certa expectativa sobre ele, que ele não cumpriu. E aí o negócio foi ficando meio chato entre os dois, estremecido e tal. E piorou naquela prova que ele fez do Lampião, aonde ele não levou ela para fazer junto com ele. Aí, para piorar mais ainda as coisas, né? Porque sempre dá para piorar, os dois combinaram aquela trapaça que deu errado. E aí, né? Vocês sabem, Larissa pagou o pato por isso. Então ele tá nessa coisa ali, achando que deu realmente mal para ele. E aí teve um momento ali que a Gisele, você tá vendo aí a Gisele, né? Tava ouvindo tudo ali. Aí a Gisele, você falou muito mal dessa menina, ela deve ter visto tudo. E aí o Sasha fala, eu não falei mal dela em momento nenhum. Aí a Gisele, o que será que ela viu então? Que você falando que amava ela e falando que ela era maravilhosa? Sasha, e aí ele fala assim pra ela, eu não detonei a Larissa, eu nunca falei mal dela. E aí diz, e aí você aí com a sua consciência, desde que eu passei por aquela porta, a minha intuição sempre apontou, sempre apitou sobre inúmeras coisas e ontem foi a confirmação do que a gente viu aqui. Se ela colocou aquele tanto de placas em você, você acabou com essa garota. Ela tinha tanto ódio que a boca dela tremia. Você aprontou muito dentro dessa casa. Outra coisa, na primeira semana você não saiu, mas agora você sai. Essa última parte foi eu que coloquei, tá? Mas enfim, ela tava com essa intenção. E aí, ela detonou o Sasha ela jogou a verdade na cara dele. E aí você vê que ela tava tão pé da vida, ela tava tão puta com ele, que ela se levantou e foi embora. E aí ela foi embora e ainda disse que ele tava tentando imitar ali um participante da Fazenda 15. Quer dizer, ela não disse qual era o participante da Fazenda 15 que ele estava tentando imitar, mas a gente já imagina que ele estava tentando imitar o Lucas. Porque afinal, né, foi o Lucas que se envolveu com a Jaqueline, ex-BBB. Então, ele basicamente, na visão da Gisele, tentou emular o Lucas e a Jaque. E aí, né, não deu muito certo, na visão da Gisele, e basicamente a coisa desandou. Só que não foi exatamente assim, né? A gente sabe que não foi. Mas eles lá dentro têm essa certeza. E isso é o que mata todos eles lá dentro. É ter certeza de algo que eles não sabem. Só saindo que eles vão descobrir. Então assim, a Gisele estava bem pé da vida com o Sasha e tal. Mas o Sasha de fato não participou de nenhuma estratégia ali. O grupão se reuniu na academia hoje à noite. E aí eles revelaram algumas estratégias que eles pretendem colocar na roça desta semana. Por exemplo, eles pretendem ali que a Júlia indique a Fernanda para a roça. E aí eles colocam que a Vanessa vai sobrar no Resta 1. Né, primeiramente, né, se você viu a edição na Record, você prestou atenção ali que a Flora, a Raquel e as outras meninas já não querem mais saber da Vanessa, já vão isolar a Vanessa. E a Babi também não quer muito papo com a Vanessa, ou seja, a Vanessa ela tá meio que isolada e sozinha. Burrice da Vanessa, inclusive, né? A Vanessa ela fez um jogo completamente kamikaze, ela interpretou tudo errado ali, entendeu tudo errado, entendeu que as pessoas queriam isolá-la, entendeu que as pessoas não que estavam proibindo ela de se relacionar com as pessoas ali dentro da casa. Acabou que ela ficou mudando de um grupo aqui, um grupo ali, e nenhum dos dois grupos quer ela por perto. Então ela ficou completamente isolada. Então, basicamente, né, eu acho que a Vanessa vai sobrar nesse Resta 1 aí, eu acho, né? Enfim. E aí a Gisele perguntou assim para as pessoas ali, né, sobre as opções de voto. Primeiramente ela perguntou ali, né, para Camila, pro Yuri, aliás, quem o Yuri ia votar. E aí o Yuri disse que ele ia votar na Fernanda. Aí a Gisele disse que não, que a Fernanda não, porque afinal a Fernanda já ia ser indicada pela fazendeira.
E aí o Gui não sabia, né? Ficou surpreendido e disse assim, a Júlia vai nela, já decidiu, né? E aí o Yuri disse que prefere ir no Zack ou no Zelov, por enquanto. E aí a Camila disse assim que talvez na Flor, ela votasse na Flor. E aí a Gisele perguntou assim, a Flor tá te perturbando? Aí depois o Yuri também falou assim, que na Flor ele poderia votar, mas não era a prioridade dele para votar. E aí o Gui disse que ia na Fernanda, mas já que a Fernanda é o voto da fazendeira, ele podia ir na Babi. Aí a Camila revelou que ela pretende votar na Flor ou no Sasha, porque no Sasha tem caroço nesse angu. E aí o grupão ali basicamente continuou falando sobre o Sasha. A Gisele disse que tem algo muito, mas muito ruim e muito maior por trás dessa relação ali que envolve ele e a Larissa. E que por conta disso ela precisa descobrir o que foi que aconteceu. E aí a Gisele disse que ele aprontou feio mesmo. Que ele aprontou feio com eles ali dentro, que ele aprontou feio com a Larissa e que agora ele só tem uma forma de descobrir, colocando ele na roça. E aí a Camila disse, duvido que ela só viu ele falando mal dela. Aí o Gui, que tava lá dentro, né, disse, e aí todos eles querem saber o que será que ele fez. E aí a Gisele começou a dizer, bom, falar sozinho com os espelhos que não foi, né? E aí a Camila disse assim, eu só sei que eu tô com uma pulga atrás da orelha com relação ao Sasha, que eu preciso descobrir essa relação. E aí ele disse assim, ela falou, depois a Camila, né, ela tava conversando com a Vanessa, aí ela falou assim que ela não quer ser conhecida como a ex do Buda. Mas Camila, pelo amor de Deus, tu nem tá aparecendo nessa edição, né? Desculpa aí esse parêntese, mas não tive como não comentar, né? Porque ela mal tá aparecendo mesmo. E aí o Gui comentou no meio dessa conversa que desde o momento do Resta 1 que o nome não foi mencionado, ele tá assim realmente pensando que tem alguma coisa errada com o Sasha. E aí depois a Luana entrou ali na conversa e disse que desde o primeiro dia que ela tava lá com a Camila e ele chegou na Camila puxando conversa, que esse jeito dele assim de olhar, aquela coisa mais envolvente, e aí a Larissa acabou caindo na dele. E aí a Gisele perguntou assim, qual é o tanto de seguidores que cada um deles tem e tal, e que o Sasha já chegou fazendo essa pergunta para eles e tal. E parece assim que o Sasha estava muito interessado nisso, porque ele estava pensando em tirar um certo proveito. Só que o Yuri discordou aí dessa combinação de voto das meninas no Sasha. Disse o Yuri que ele não vai votar no Sasha porque ele não sabe o que o cara fez e que ele não vai votar no cara porque isso é uma facada nas costas. Que ele tem que falar no olho do Sasha, que ele precisa conversar e ouvir os dois lados da história. Mas aí que tá, Yuri, você não tem mais como ouvir o outro lado da história. A Larissa não tá mais aí. Você não tem mais como perguntar pra ela, a menos que você seja eliminado, aí você pode perguntar pra ela. Mas enquanto você não foi eliminado, você não tem como perguntar pra ela. Já foi. E aí a Camila disse, você vai ficar passando pano pro boy? E aí a Luana falou, eu tenho meu lado e tudo que eu vi, então eu vou votar nele. E aí o Gui falou ali, todo mundo caindo em cima do Yuri, né? Aí o Gui falou, eu tô muito chateado com ele desde o Resta 1 que ele não pensou em mim. Eu tô muito chateado com ele. E aí o Yuri, tá, eu vou votar no time de lá, nem que eu vá pra roça, mas eu não voto no Sasha. Então tá certo, ele não vota no Sasha, e aí eles definiram no quadro que de uma certa forma o Yuri vai acabar caindo na roça. E aí a Gisele saiu de lá da reunião e foi pra casinha da árvore conversar com um grupinho que estava reunido lá para tirar algumas informações deles, né? Porque afinal ela estava sendo bem esperta nesse ponto. E aí ela foi falar ali do Sasha, né? Só que obviamente ela não foi tão assim direta, né? Ela quis saber o que eles pensavam sobre o Sasha, quis saber
E aí ela começou a falar ali sobre a experiência dela no BBB 20 e tal. Aí ela disse que quem fazia essas coisas era o mágico, se referindo ao Pyong Lee. E aí depois o Zelov disse assim, que o cara beija a menina 2 vezes e fala, poxa, então, parece que tá fazendo um favor de beijar ela e de tirar a carência dela, que filho da puta é esse e tal. Então a Gisele já captou ali que o pessoal do grupinho pretende votar no Sasha. Então, como ele já não tem a maioria, certamente, né? O Sasha é o voto comum dos dois lados. Vamos no Sasha e vamos no Sasha. Acabou. A Gisele já entendeu. Achei interessante, inclusive, a Gisele ter tido essa sacada de ter ido conversar com o grupinho para saber disso, né? É o Sasha e é o Sasha. Aí teve uma outra conversa que não entrou aqui nesses frames que eu captei, tá? Que foi uma conversa, deixa eu só pegar aqui o texto para eu poder me guiar aqui. Que foi uma conversa entre a Luana e o Gilson. A Luana foi pedir desculpas pro Gilson. Por quê? O que foi que aconteceu? Quando a Luana foi conversar com o Gilson, a Luana foi ali pedir assim para ele e tal, algumas coisas ali sobre o que estava acontecendo entre os dois. Disse a Luana que ela não vai falar sobre ali a cusparada e tal, e que ela não gosta de ser apontada como responsável pelas ações do grupão, que ela não ia assumir nenhuma responsabilidade do grupão, e que ela ficou chateada quando acontece algo assim e tal, porque é o grupão, porque o grupão isso, porque o grupão aquilo e tal, e que ela sempre teve a opinião dela. Mas, né, ela precisa reconhecer quando as coisas dão errado. E aí o Gilson joga assim na cara dela. Mas o problema é ele criar todo um contexto que faz com que todo o universo veja que você está com eles. E aí, por pouco que você fez, o que você fez pro mundo ver, você se torna refém do que você faz. E a gente não tá julgando você. E aí ela disse para ele e tal, que ela tava ali arrependida das coisas que ela tinha feito e tal. E ela tava meio arrependida dessa forma como ela reagiu com ele. Ela disse que ela tinha medo de ficar falando algumas coisas para Larissa, que ela tinha medo ali de ficar fazendo isso, e justamente a Larissa brigar com ela. E aí, depois, a menina Luana pede assim, desculpas, porque ela precisou ver a amiga dela ser eliminada e ela perder a amizade do Gilson, para ela saber que o menino, o Sasha, havia manipulado toda essa situação. Pois é, né? Não foi por falta de aviso, né? O Gilson já havia deixado claro que ele não tinha combinado nada com vocês. Foram vocês que criaram essa situação na cabeça de vocês. E aí agora vocês estão pagando o pato. Agora eu vou achar interessante, vamos ver o que o Carelli vai fazer hoje à noite, né? Porque afinal o Carelli também tem muita coisa interessante aí para fazer. Teve uma última conversa, gente, que foi uma conversa entre o Zack e a Gisele, também lá na casinha da árvore. Que foi justamente ele perguntando ali pra Gisele se ela se arrependia do que ela tinha feito com relação a Larissa. Se ela se arrependia de não ter alertado mais a Larissa. Se ela se ela não se arrependia ali de ter feito alguma coisa ali de ter falado ali pra Larissa e tal, alguma coisa do tipo, se ela realmente não tinha com medo disso, né? Aí a Gisele disse que ela tinha medo de ficar falando algumas coisas sobre o Sasha pra Larissa e isso acabar estragando, por exemplo, a menina aqui fora. Então ela ficou com medo das coisas saírem de controle. E aí o Zack joga assim na cara dela. Você não se arrepende de não ter feito mais por ela? Porque ela basicamente perdeu a oportunidade dela de estar aqui dentro. Agora ela tá lá fora. E aí a Gisele disse que agora o Sasha tá acamado, que ela agora não vai mais cair nesse negócio dele estar acamado, que ele não vai mais cair
nesse negócio dele de estar manipulando aí as pessoas, dele estar ali se sentindo mal, que ela não vai mais achar que ele é o grande jogador de reality e tal, e que as pessoas podem achar o que for ali dele, mas que agora ela não cai mais na dele e tal, e que esse negócio de ficar puxando mutirão, ele ficou magoado e tal, porque as pessoas ficaram puxando mutirão pra Vivi, não puxaram mutirão pra ele e tal, e ele disse que realmente estava bastante chateado com o pessoal do grupão por essas coisas. Enfim, ela começou a dizer que a partir de agora, né, o Sasha virou o alvo dela. Aí eu fico com medo, basicamente, deles colocarem o Sasha só como alvo, o alvo principal, e repetirem isso toda semana. Aí sim vocês vão acabar entregando o prêmio de bandeja no colo dele. Porque aí o público tende a comprar a narrativa do Sasha. Se vocês realmente querem botar o Sasha pra fora da fazenda, deixa eu dar um aviso pra vocês. Não apontem o cara a todo tempo. Deixa o Sasha ali na dele, deixa o Sasha ali, deixa o Sasha tentar vender a imagem dele de arrependido e tal, porque aí não vai colar. Agora, se vocês continuarem apontando o Sasha toda hora, aí sim vocês vão ver o Sasha conseguindo reverter a história. E aí sim vocês vão ver o Sasha conseguindo avançar nesse jogo e indo eliminando um a um ali. Então, fica aí esse conselho. O que vai acontecer hoje, né? Hoje tem aí a prova do Lampião. A gente precisa saber quem é que vai pegar este poder, que vai ser bastante interessante. Quem é que vai pegar? Basicamente, eu acho que vai ser a opção B que vai vencer, né? A opção da imunidade. Quem é que pega essa imunidade? Tem muita gente dizendo aí, né, que o Sasha não vai mais poder jogar porque ele já jogou na semana passada. Eu não sei se essa regra continua valendo esse ano, né? Amanhã a Galisteu deve falar isso pra gente. Seja lá como for, se ele não pode mais jogar, vai ser interessante. Porque aí vai depender de quem é que vai jogar. E aí, vamos supor que uma pessoa que jogar decidir dar esse poder pra ele e ele decidir se imunizar dos votos. Aí, né, vai sobrar só a opção dele cair na roça pelo resto a 1. E aí vai ser interessante de ver como essas configurações de voto vão mudar ali na hora, né? Mas enfim, isso aí, gente, eu te falo no próximo vídeo, porque tem muita coisa da Fazenda ainda pra gente ver acontecendo, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.